Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Dando continuidade à parte de rotações, nós discutimos a cinemática rotacional dos corpos na última aula. Vamos ver agora a questão da energia no movimento rotacional. Veja, imagina que eu tenho um corpo rígido, girando em torno de um eixo fixo, o eixo Z aqui, por exemplo. Ele gira com uma velocidade angular ômega. Um ponto, uma partícula que compõe esse corpo de massa MI, tem, num dado instante, uma velocidade linear VI. E essa partícula está a uma distância RI do eixo de rotação. Quem é a energia cinética desta partícula que compõe o corpo? Bom, energia cinética é meio de mv². Então, é meio da massa MI vezes essa velocidade VI ao quadrado. Claro que para o corpo inteiro, eu teria que somar a energia cinética de todas as partículas que compõem o corpo. Então, a energia cinética de rotação de todas as partículas, esse R é de rotação, é o somatório de KI em I, ou seja, somar as I partículas que compõem esse corpo que estão rotacionando em torno do eixo Z. Vai ser o somatório em I de meio MI VI². É assim que eu calculo a energia cinética rotacional. Mas nós já vimos na aula passada que a velocidade linear é igual ao produto do raio pela velocidade angular. Ou seja, nós vimos que velocidade linear é o raio vezes a velocidade angular. Essa aqui foi, nós definimos, fizemos a relação entre grandeza linear e angular. Sendo assim, então a velocidade linear VI é o raio RI vezes a velocidade angular. A velocidade angular é a mesma para todas as partículas do corpo. É a mesma. Cada partícula aqui gira com a mesma velocidade angular, pois a velocidade angular depende do ângulo descrito e todas varrem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Substituindo isto aqui e elevando ao quadrado, temos a energia cinética de rotação é meio é constante, tiro do somatório. Somatório em I de MI RI² ômega ao quadrado. RI ao quadrado, o ômega daqui ao quadrado. Então, fica desta forma a maneira de calcular a energia cinética de rotação. Eu vou colocar entre parênteses, só para destacar, este somatório de MI RI². Ômega não depende da partícula, não depende do I. Então, ele não precisa estar dentro do somatório. Então, o somatório só se faz neste termo entre parênteses aqui, ó. MI RI². Este termo, nós vamos dar um nome para ele. E isto aqui é uma grandeza física. A gente vai chamá-lo da letra I maiúsculo, que é escrita como sendo o somatório em I de MI RI². É o somatório da massa das partículas vezes a distância de cada partícula ao eixo de rotação ao quadrado. Esta grandeza leva o nome de momento de inércia. Momento de inércia. Então, o momento de inércia é essa grandeza, somatório em I de MI RI². Qual é a unidade de momento de inércia no sistema internacional? Unidade de massa, quilograma. Unidade de distância ao quadrado. Então, o momento de inércia é medido em quilograma metro quadrado no sistema internacional. Esta grandeza
se mede em quilograma/metro quadrado. E a gente vai trocar todo este somatório pela letra I agora. E a energia cinética rotacional fica escrita como meio de I ômega ao quadrado. Meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Esta é uma equação importante que nos permite calcular a energia cinética de rotação de um corpo. Ela depende desta grandeza nova aqui que estamos apresentando, chamada momento de inércia. Então, para que a gente possa compreender bem isso, temos que refinar bem esse conceito de momento de inércia. Então, vamos estudá-lo à parte, depois a gente volta na energia cinética rotacional. Vamos falar de momento de inércia. Guardem esta equação. Energia cinética rotacional é meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. O que é um momento de inércia? O momento de inércia é uma grandeza que está associado à inércia rotacional de um corpo. O que é inércia rotacional? Por exemplo, imagina um ventilador, tem as pás dele aqui, ó. Isso aqui está girando em torno de um eixo. Todo mundo aqui já ligou e desligou um ventilador uma vez na vida. Imagine que esse ventilador esteja girando com uma velocidade constante. Você desliga o interruptor. Na hora que você desliga, ele não para de girar instantaneamente. Ele vai girando de forma cada vez mais lenta. Ou seja, ele demora para parar. Por que ele demora? Porque existe uma inércia associada a essa rotação. Existe uma inércia rotacional. Essa inércia rotacional, ela está associada. Uma vez que o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, é mais difícil pará-lo. E se o corpo estiver parado, é mais difícil colocá-lo em movimento. E a gente está falando de movimento de rotação. Então, ao movimento de rotação também existe uma inércia. Quem define quanto de inércia tem é uma grandeza chamada momento de inércia. No movimento retilíneo, a medida da inércia é feita pela massa. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia, maior a tendência do corpo ficar parado ou continuar em movimento retilíneo uniforme. No movimento rotacional, quem determina a inércia é a grandeza chamada momento de inércia. Quanto maior for o momento de inércia, mais difícil é para um corpo girando ele parar. E se ele estiver parado, mais difícil é colocá-lo em rotação. Então, é o momento de inércia que faz o papel da massa, só que na rotação. Massa é uma medida da inércia. O momento de inércia é uma medida da inércia rotacional do teu sistema. E o momento de inércia, ele é calculado desta maneira. Somatório em I de MI RI quadrado. Repare que no movimento retilíneo, a inércia só depende da massa. No movimento rotacional, a inércia depende da massa e do raio de curvatura ali que ele está girando. Ou seja, um ventilador de pá muito comprida vai ter um raio grande. Vai ter um raio grande. E, portanto, vai ter uma inércia, um momento de inércia maior. Portanto, é mais difícil parar um ventilador de pá muito comprida do que um de pá mais curta. Então, o momento de inércia aí faz o papel da massa no movimento retilíneo. A massa no movimento retilíneo é o que dá inércia ao corpo. No movimento rotacional, quem dá inércia é o momento de inércia. Repare, inclusive, a comparação entre massa e... Como que a gente calcula a energia cinética
translacional, é quando um corpo se movimenta pelo espaço. Como que a gente calcula? É meio de mv². Como que a gente calcula energia cinética rotacional? É meio de I⍵². Ó, onde era massa, entra momento de inércia. Onde era velocidade linear, entra velocidade angular. Tá aí. Então, momento de inércia é o que dá inércia para o corpo. Ele depende desta distância ao eixo de rotação. Então, vai depender aonde que eu coloco o meu eixo de rotação. Por exemplo, se eu tiver um sistema de coordenadas cartesianas, triortogonal, por exemplo, se eu quero girar o corpo, por exemplo, em torno do eixo Z, suponha que esse seja o eixo Z, eixo X, por exemplo. X, Y e Z. Se eu quero girar o corpo em torno do eixo X, tudo que girar em torno do eixo X vai ter um momento de inércia. A gente costuma representá-lo pelo índice X. Então, Ix é o momento de inércia da rotação em torno do eixo X. E Y é o momento de inércia para a rotação em torno do eixo Y. E Iz é o momento de inércia para a rotação em torno do eixo Z. A gente costuma usar essa notação. Olha esse problema aqui. O sistema da figura é composto por 4 partículas, ou esferas de raio desprezível. 2 com massa eminho e 2 com massa emão. Eminho, eminho, emão e emão. Com as respectivas distâncias Azinho e Bzinho em relação à origem do sistema de coordenadas XY. Está aqui. O sistema rotaciona em torno do eixo Y, ou seja, tudo isso aqui gira em volta do eixo Y, com uma velocidade angular constante ω. Determinar o momento de inércia do sistema e sua energia cinética rotacional. Então vamos ver. Momento de inércia do sistema. Se vai girar em torno do eixo Y, eu vou usar o índice Y aqui. Momento de inércia com giro em torno do eixo Y. É o somatório em I de MI RI². Então vamos ver como é que fica isso. Este corpo, ele vai entrar nesse somatório. Então é a massa desse corpo vezes a distância dele ao eixo de rotação ao quadrado. A ao quadrado. Mas este corpo entra? Entra. Eminho. Qual é a distância do eminho ao eixo de rotação? Cuidado, não é a origem do sistema de coordenada. É ao eixo. O eixo é o eixo Y. Bom, este eminho, ele está no eixo Y. Então a distância é 0. Mais este aqui é emão vezes a distância ao eixo Y, é Azinho, ao quadrado. Mais este aqui é eminho, vezes a distância ao eixo de rotação, ele já está no eixo de rotação, é 0. Ó, isso aqui zerou, isso aqui zerou. O momento de inércia em relação a Y vai ser emão A ao quadrado mais emão A ao quadrado, 2 emão A ao quadrado. Que é o que está escrito aqui, ó. Então, veja, é a distância em relação ao eixo de rotação. Se um corpo se encontra no eixo de rotação, o momento de inércia dele é 0, porque ele não tem rotação. Ele precisa de distância para rotacionar. Tá? Quem se localiza no eixo de rotação não rotaciona. Tá? Principalmente se eu estiver tratando de partícula. Qual é? Ele pediu a energia cinética também.
A energia cinética de rotação aí, em relação ao eixo Y, vai ser meio do momento de inércia em relação ao eixo Y, ômega ao quadrado. Vai ser meio, momento de inércia, 2m ao quadrado. Ômega ao quadrado. Aqui 2 em cima, 2 embaixo, mete a vara, ó, cortou. Sobrou que é emão a ao quadrado, ômega ao quadrado. Esta é a energia cinética rotacional desse sistema. Só para ter uma ideia, eu poderia ter calculado isso em torno... O problema não pediu, tá? Eu poderia ter calculado isso em torno do eixo X? Poderia. Como é que fica esse cálculo para um momento de inércia em torno de X? Vai ser... Essa massa entra? Entra. Qual a distância dessa massa em relação ao eixo X? Ela está no eixo X, é 0. Mas essa entra? Entra. Qual a distância dela ao eixo X? É Bzinho. Como é distância ao quadrado, então é Bzinho ao quadrado. Esta massa entra? Entra. Qual a distância dela em relação ao eixo X? É 0, porque ela está no eixo X. Se quiser aqui, pode pôr até assim. Essa massa entra? Entra. Distância dela em relação ao eixo X é Bzinho, então é Bzinho ao quadrado. Então, isso aqui vai dar, esse zerou, 2mBzinho ao quadrado. E quem é a energia cinética rotacional? É meio de Ix ômega ao quadrado, que vai ser meio. O I é 2mBzinho ao quadrado, ômega ao quadrado. 2 com 2 cancela. A energia cinética rotacional vai dar mB quadrado, ômega ao quadrado. Tá aí. Tá aqui para X os valores que eu calculei agora. Eu achei que fosse o mesmo problema. Peraí, esse aqui é outro. Ó, outro problema. O sistema da figura é composto por 4 partículas, 2 de massa m, com as respectivas distâncias z e bz em relação à origem. O sistema rotaciona com velocidade angular constante em torno do eixo z. Opa, aqui ficou interessante. Quem é o eixo z? É o eixo perpendicular a esse sistema aqui, ó. Esse aqui está sendo o eixo z. Todo esse sistema gira com uma velocidade angular constante em torno de z. Determina o momento de inércia e energia cinética rotacional. Então vamos ver, olha. O momento de inércia em relação ao eixo z é somatório em I de MI RI quadrado. Vai ser esta massa vezes Azinho ao quadrado, mais esta massa emão vezes Azinho ao quadrado, mais essa massa eminho vezes Bzinho ao quadrado, mais essa massa eminho vezes Bzinho ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 emão A quadrado mais 2 eminho B quadrado. Esse é o momento de inércia desse sistema em torno de Z. E a energia cinética rotacional é meio do momento de inércia em Z, ômega ao quadrado. Então é meio, 2 emão A quadrado mais 2 eminho B quadrado, ômega ao quadrado. Cancelo 2 aqui com 2 aqui. Sobrou emão A ao quadrado mais eminho B quadrado, ômega ao quadrado. Tá aí. Então, nós calculamos o momento de inércia e energia cinética rotacional em torno do eixo X, do Y e do Z.
Ora, se o momento de inércia ele é calculado assim, somatório de MI RI quadrado, se o corpo for extenso, for um corpo rígido no espaço, o que é um corpo extenso? Um corpo que tem um tamanho aqui, num sistema de coordenadas. Então, eu vou calcular aqui o eixo Y, o eixo X. Bom, esse corpo tem uma massa distribuída no espaço, não são partículas. Então, para calcular o momento de inércia dele, eu faço o seguinte, eu pego um pedaço dele aqui, ó, de massa ΔMI, que está a uma distância RI da origem do meu sistema de coordenadas. E eu faço o momento de inércia dele como sendo somatório agora de ΔMI RI quadrado. Mas isso eu só estou calculando daquele pedacinho. Eu quero estender isso para todo o corpo. O que eu faço? Eu aplico um limite para essa massa virar um ponto e pegar e somar sobre todos os pontos do corpo. Quando eu faço isso, eu aplico o limite aquilo ali, o limite do somatório de ΔMI RI quadrado, para esse ΔMI tender a zero, ora, ΔMI tendendo a zero é dm. Raio aqui, estou pegando um raio genérico agora qualquer, porque eu estou somando para todas as partículas. R quadrado. O limite de um somatório é uma integral. Ou seja, para uma distribuição contínua de massa, o momento de inércia vai ser a integral de R quadrado dm. Integral de R ao quadrado dm. O somatório passa a virar uma integral. Então é assim que calcula momento de inércia para uma distribuição contínua de massa. E tal qual como fizemos para o cálculo do centro de massa, que nós calculamos a densidade linear de massa superficial e volumétrica, aqui a gente pode usar o mesmo raciocínio. Vou chamar de densidade linear dm dx, densidade superficial sigma dm dA, densidade volumétrica dm dV. Da primeira linha aqui, eu tiro dm. dm é lambda dx, ó, multiplico aqui, ó, lambda dx. E no lugar do dm aqui, eu troco por lambda dx. Lambda sendo a densidade linear, ela é constante, sai da integral. Então, fica assim. Momento de inércia é lambda integral de r quadrado dx. Se o corpo tiver uma área considerável, ou seja, não é desprezível, eu tenho comprimento e largura considerada, eu tenho uma densidade superficial de massa. Então daqui eu posso tirar o dm, que é sigma dA. Substituo o sigma dA aqui, o sigma sai da integral. Então o momento de inércia é sigma integral de r quadrado dA. E se o corpo tem as três dimensões consideráveis, ele tem um volume. Então a densidade volumétrica é dm dV. Então daqui eu tiro que dm é ρ dV. Substituindo aqui, ρ dV, o ρ sai da integral. Então fica que o momento de inércia é igual a ρ integral de r quadrado dV. Então veja que quando eu uso a densidade linear, a minha integral fica em termos de um parâmetro de distância aqui, ó. E eu estou r quadrado é distância, então eu posso combinar mais facilmente essas grandezas. Olha esse problema. Encontre o momento de inércia de um anel fino de massa uniforme e mão
e raio R com respeito ao eixo que passa pelo centro do anel e é perpendicular ao plano do mesmo. Veja, ele me deu este anel. Esse anel tem uma massa e tem um raio R, e ele quer o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro do anel aqui, ou seja, em relação ao eixo Z. Ele quer saber como que esse anel, quando ele gira aqui, qual é o momento de inércia que ele tem. Essa é a pergunta. Como que a gente faz isso? Pega um pedacinho infinitesimal de massa do anel, tá aqui, ó, dm, e calcula o momento de inércia, integra para aquele pedacinho, r² dm. Agora esse dm eu vou ver em termos, se o anel só tem comprimento, eu vou usar densidade linear. Se ele tiver área, densidade superficial. Se ele tiver volume, densidade volumétrica, e vou resolver esse cálculo. Então vamos ver como é que fica isso. Então, calculando o momento de inércia em torno do eixo Z. É a integral de r² dm. Quem é R? R é essa distância aqui, ó. Eu peguei um pedacinho de massa dm. R é essa distância aqui, ó. Ora, mas isso é o raio dele. Então eu posso trocar meu R pelo raio R1. R1². Como o raio é constante, sai da integral. Ficou R1² integral de dm. Opa, não tenho nem o que fazer aqui. Integral de dm da m, da massa total, que vale emão. Então, o momento de inércia de um anel, de um aro, né, circular em torno do eixo Z é mr². Está aqui. mr². Esse é o momento de inércia que um anel desse aqui tem em torno do eixo Z. Vamos ver este outro problema aqui. Calcule o momento de inércia de uma barra rígida uniforme, de massa emão e comprimento L, com relação ao eixo Y que passa pelo centro da barra. O eixo Y passa pelo centro da barra. Ele quer o momento de inércia em relação a esse eixo, ou seja, o corpo rotacionando aqui em volta. A barra só tem o comprimento L aqui, não está levando em conta a largura nem a profundidade dela aqui. Como é que eu faço? Se ele quer em relação a este eixo, traço esse eixo, coloco o ponto O aqui, pego uma quantidade infinitesimal desta barra. Esta quantidade tem uma massa dm e um comprimento ao longo do eixo x, dx. Portanto, essa barra tem uma densidade linear, que é dm dx. Então, daqui eu já sei que dm é lambda dx. Então, dm é lambda dx. Lembrando que se o corpo tem massa homogênea, pegar um pedacinho do corpo ou todo o corpo dá na mesma. Então, eu posso escrever o lambda assim também, ó. Lambda é a massa total pelo comprimento total. Como dm é lambda dx, então dm lambda é massa total pelo comprimento total dx. É o que está escrito aqui. Eu geralmente substituo isso só no final. Que do livro que eu tirei, isso aqui o autor substitui no início. Tanto faz. Quem é R? R é a distância de dm à origem. Como meu dm é esse aqui, a distância dele à origem é x. Então, r² passa a ser x². Então, o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, y, é a integral
de r² dm. Vai ser a integral. Quem é r? É x. x². Quem é dm? É emão sobre L dx. E eu vou integrar de quanto a quanto? Tem que pegar a barra toda. Eu tenho que integrar, então, dessa extremidade até o y. Então, vai de... Se ela mede L, esse pedaço aqui vai medir L sobre 2. E se aqui ela mede L, esse pedaço também mede L sobre 2. Só que um é positivo, na coordenada positiva do eixo x, e o outro é negativo. Então, vou integrar de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, para pegar a barra toda. Emão é a massa total, Elão é o comprimento total, são constantes, tiro da integral. Então, o momento de inércia em relação a y é massa por comprimento, integral de menos L sobre 2 a L sobre 2, de x² dx. Agora ficou fácil. Integral de x² dá x ao cubo sobre 3. Variando de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Substitui aqui os extremos, faz essa conta. O momento de inércia em relação ao eixo y dá 1/12 de mL². É a massa da barra vezes o comprimento da barra ao quadrado dividido por 12. É assim que se calcula o momento de inércia de uma barra em relação ao eixo que passa pelo seu centro. Professor, pois não? Se o eixo não passa pelo centro, se ele passa um pouco mais para o lado, só muda os limites de integração, né? Vai mudar o valor também, muda tudo. Não, mas assim, na conta só vai mudar os limites de integração. Ou tem que mudar outra coisa? Não, você vai ter que avaliar agora. Veja, se você não buscar um eixo que seja simétrico, fica bastante complicado. É claro, isso vai depender da geometria do corpo, tá? Mas dependendo do corpo vai ficar bastante complicado para você, na hora de integrar, saber como que isso está variando. A gente daqui a pouquinho vai ver um método mais prático de resolver de um eixo que não passe pelo centro do corpo. Tá? Beleza. Mas que é o teorema dos eixos paralelos. A gente vai ver em breve. Mas sem o teorema dos eixos paralelos, às vezes eu não consigo trabalhar a integral adequadamente. Então ela serve justamente para resolver isso que você falou. E se eu quisesse em torno desse eixo? Eu faço o seguinte, calculo em torno desse que eu sei, pela simetria eu consigo fazer uma integração bem fácil aqui. Descubro quanto que vale desse, e usando o teorema dos eixos paralelos, conhecendo esse valor, eu descubro desse. Tá? É um método mais prático, mas geralmente ele usa o centro de massa. Se não, eu tenho que montar a integral, fazer tudo aquilo e arranjar uma equação algébrica que seja facilmente integrável para aquela disposição. Isso aí. Mas você vai ver que existem alguns eixos que interessam mais do que outros. Normalmente, o eixo que interessa de um corpo é o centro dele e a borda. Por isso que já tem até um y' aqui, ó. Quanto que dá o momento de inércia em relação a esta borda? Esses valores são interessantes porque eles aparecem com muita frequência. Mas, por enquanto, fizemos em relação ao centro. Deu 1/12 de mL². Olha esse problema. Um cilindro sólido uniforme tem raio R, massa emão e comprimento L. Comprimento aqui é a altura do cilindro, tá? É a geratriz do cilindro. O raio do cilindro é o raio da base dele aqui, ó. E a massa do cilindro. Determine o momento de inércia em relação ao eixo Z. O eixo Z passa pelo centro dele aqui, ó. Bom, primeiramente,
eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um anel. Lembre-se, sempre tem que pegar um pedacinho do corpo para analisar. Eu vou pegar um anel de raio R e espessura bem fininha, infinitesimal dr. Ó. Por quê? Porque se ela tiver uma largura considerável, isso aqui já fica complicado. Se aqui for uma largura infinitesimal, eu posso tomar isso aqui como um aro, como um anel. Então, um anel, esse escurinho aqui, ó, de raio R e largura dr. Então, eu vou calcular quanto que vale o volume associado a este anel aqui, olha. Como que eu calculo o volume desse anel? Pega esse anel, vem com uma tesourinha aqui imaginária e corta ele aqui, ó. Dá um pique. E agora abre esse anel. Se você abrir, ele vai virar isso aqui, ó. Ele vai virar um retângulo de ele tem um comprimento aqui. Ele tem um comprimento aqui. Se ele tem uma volta completa, o comprimento aqui vale 2πr. E essa alturinha aqui é a largurinha dele ali, dr. É claro que eu estou pegando, não é superficial, é um pedaço do cilindro. Então isso tem um volume. Volume infinitesimal dV. Quanto que vale este volume? Este volume dV vale a área da base. Vou chamar a área da base esta aqui, ó. Área da base, que como a área da base tem uma largura infinitesimal dr, ó, então a área da base é comprimento vezes largura, é 2πr dr, vezes área da base ali, vezes essa altura aqui, ó. Deixa eu só... Não, que eu fiz errado. Faz o seguinte, estou interpretando duas coisas de problemas diferentes. Espera lá. Deixa eu voltar no meu desenho aqui, senão eu vou me perder. Tá aqui. Esse anel visto de cima só, ele tem uma área visto de cima. Ele tem uma área que é base vezes altura. Então é 2πr dr. Agora, como aqui tem um comprimento infinitesimal, essa área é infinitesimal. Então a área desse anel é essa. Só que esse anel, eu estou pegando ele em todo o cilindro. Ele vem de cima e embaixo. Olha a base dele lá. Estou pegando este anel. Este anel tem um comprimento L. Tá? Então ele tem uma profundidade, que aqui no meu desenho... que tem uma profundidade L. Que é isto aqui, ó. Então, esta área aqui de cima vale 2πr dr e essa profundidade vale L. Quem é o volume dele? O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é o dA, que é 2πr dr. A altura é L. Então, o volume fica L 2πr dr. Tá aqui, L 2πr dr. Então, esse é o volume dV, porque aqui é diferencial, então aqui também é um volume diferencial, deste anel de espessura infinitesimal, mas ó, o comprimento dele é L, vai até, deixa eu fazer em linha reta aqui. Ele vai até embaixo, ó. Então aqui, ó. Esse meu anel tem essa largurinha aqui, ó.
Tá aí. Então é um anel de área 2πr dr e altura L. Volume dV, LdA, L2πr dr. Calculei o volume diferencial desse anel, desse parte que eu peguei. Bom, se ele tem volume e ele é uniforme, então ele tem uma densidade volumétrica, que é a massa por volume, ou dm dV. Daqui eu tiro dm. dm é ρdV. Então, dm é ρ. Quem é o dV? O dV é isso. Então, vai ser ρdV, 2πrLdr. Só mudando a ordem, é que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é isso. Então, dm é ρdV, que é 2πrLrdr. Está aqui. Quem é o momento de inércia? É a integral de r ao quadrado dm. É a integral de r ao quadrado. Quem é dm? É isto aqui. 2πrLrdr. 2π é constante, sai da integral. Ρ, que é a densidade, é constante, porque ele tem massa uniforme, sai da integral. L, que é o comprimento do cilindro, sai da integral. Então, só sobrou RdR aqui. Então, ficou 2πrL, integral de r quadrado vezes RdR. Este R vezes este R quadrado dá R ao cubo dr. E eu vou integrar de quanto a quanto? Do centro até a borda. Vou fazer esse anel variar de 0 até R1. Então, vou integrar de 0 a R1. Porque assim, conforme ele for crescendo, ele vai pegar todo o cilindro. Integral de R ao cubo é R a quarta sobre 4. Variando de 0 a R1, vai dar R1 a quarta sobre 4. 2 com 4 cancela, fica 2 embaixo. O resultado é meio de πrLr a quarta. Este é o momento de inércia deste cilindro em torno do eixo Z. Meio de πrLr a quarta. Posso simplificar, se eu quiser, trocando o ρ por m sobre o volume dele. Quem é o volume dele? O volume dele é π r ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Se eu substituir aqui, ó, no lugar do ρ, mπr ao quadrado L, L cancela com L, π cancela com π, r ao quadrado cancela com r a quarta, sobra um r ao quadrado em cima, e o L some, dá isso aqui. Momento de inércia do cilindro é meio de mr ao quadrado. Ah, professor, mas deu igual o do anel? Vamos ver se deu mesmo? Deixa eu ver. Quanto que tinha dado antes o outro? Não. Aqui ele só deu meio de mr quadrado. Se fosse um disco, ia dar igual, né? Se fosse um disco circular. Se fosse um disco, ia, ia dar igual, exatamente. Por quê? Porque um disco nada mais é que um cilindro. Só mudou a espessura dele. Tá? Então, o momento de inércia deu meio de mr quadrado também. O que significa isso fisicamente? Momento de inércia não é inércia da rotação? Então, se eu pegar um cilindro e girá-lo em torno do eixo Z, quanto maior a massa, mais ele vai girar. Mais ele tende a continuar girando. Quanto maior o raio, mais ele tende a continuar girando. Qual é o fator que isso faz? Dado por essa expressão, meio de mr quadrado. Olha este aqui, ó. Um sólido é formado pela revolução da área sombreada mostrada na figura em torno do eixo Y. Essa figura está bem ruim, tá? Mas parece um cone aqui curvo, de lateral curvo, uma coisa bem esquisita, ó.
É isso aqui, ó. Parece uma corneta daqueles gramofone antigo. Tá aí. Essa estrutura aqui. A lateral dele tem uma curva dado pela equação y² igual a x. Essa altura é 1 metro. O sistema de coordenadas está centrado aqui no vértice. Então, ele fala a densidade do material é de 5 slug por pé cúbico. Determine o momento de inércia em relação ao eixo. Ele não fala o eixo, como ele centrou em y, suponho que seja o eixo y. Slug é uma unidade de massa no sistema inglês, tá? Então isso aqui, slug, é unidade de massa. E pé, FT, é abreviação de pé. É unidade de distância. Então, slug por pé cúbico é unidade de massa por unidade de volume. Pé cúbico é comprimento ao cubo, que é volume. Então, isso aqui é densidade volumétrica do material. Aqui mede 1 pé de altura. Então, vamos calcular o momento de inércia. Então, tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, recortar, ó, um disco aqui, que ele está aqui, ó, tá bem borrada essa figura, o scanner dela detonou. Eu vou seccionar um disquinho aqui, ó. Um disquinho de espessura dy, porque a espessura está ao longo do eixo y. E raio x, porque está ao longo do eixo x. Então, eu seccionei um disquinho de espessura dy e raio x. Como ele disse que é um sólido, então isso aqui é maciço, tá? Então isso aqui está preenchido. Então eu posso pegar um disquinho e depois eu integro esse disquinho aqui crescendo até que ele vai... Veja, se eu pegar aqui eu vou ter discos cada vez maiores aqui para cima, ó. Quando eu integro, no fundo eu estou somando todos esses. Tá ali. Eu vou pegar, calcular a massa desse... Como ele tem volume, ele deu a densidade volumétrica. Densidade volumétrica é massa total pelo volume total, que também é dm dv. Então daqui eu tiro que dm é ρdv. Tá aqui. Vou calcular para este disco aqui que eu seccionei, um pedacinho que eu peguei aqui, ó. Esse disquinho, a densidade é a mesma, é uniforme, tem densidade ρ. E o volume dele é a área vezes a espessura. A área é πr², como o raio dele é x, é πx². A espessura é dy. Então é πx² dy. Ora, quem é o momento de inércia? O momento de inércia em torno de y vai ser a integral de r² dm. Agora, quem é o sistema que eu vou pegar aqui? Para mim, eu estou analisando tudo em cima desse disquinho. O raio, ele está em torno do eixo x. Está aqui, ó. O raio disso está em torno do eixo x. Então, para esse pedacinho que eu peguei, essa distância é x. Ou eu poderia até analisar de uma forma diferente, que é o que o autor aqui fez. Eu tirei isso de um livro de mecânica, se eu não me engano, do Hibbeler. Ele está fazendo por um outro caminho. Ele já pegou o momento de inércia pronto do disco. Olha o que ele fez.
que é interessante também, tá? Vou voltar 2 slides para trás para mostrar o que ele fez. Como vocês dizem que está tudo no mesmo eixo, né? Tá tudo ao longo do mesmo eixo. Centrado, né? Olha só, isso aqui não é um cilindro? Quanto que vale o momento de inércia dele em relação ao eixo que passa pelo centro dele? Não é meio de mr²? Ele já pegou isso aqui pronto. Então, o que ele fez? Ele fez o seguinte. O momento de inércia de um cilindro é meio de mr². Mas qual é o cilindro que eu peguei? Foi esse disquinho. Esse disco é um cilindro. O momento de inércia dele é meio de mr². Mas qual é a massa desse cilindro? É dm. Qual é o raio dele? É x. Agora, claro que se aqui eu estou usando dm, estou pegando uma variação infinitesimal, esse momento de inércia infinitesimal. Então, é o que ele fez aqui, ó. Ele já partiu da definição do problema anterior. dy igual a meio dmx². Mas eu posso fazer isso? Pode. Se você já conhece o momento de inércia daquela geometria que você definiu, pode. Só que lembra que você está pegando uma estrutura infinitesimal. Tá aqui. Então, dy é meio dmx². Quem é dm? É ρ πx² dy. Então, é meio de ρ πx² dy vezes x². Professor, se quisesse fazer do outro jeito da mesma coisa. Ó. I é a integral de r² dm. Vai ser a integral. O r que está ao longo do eixo x é x². dm é isso. Que vai ser ρ πx² dy. Deu a mesma coisa. Isto. A mesma coisa disso. Não, mas agora eu preciso ver, calcular os limites de integração aqui. Não, realmente é mais fácil. Por isso que ele usou esse caminho aqui mesmo. Senão eu vou carregar isso, vai faltar um fator meio, que isso vai ter que deduzir lá no final. Então, mas usando o raciocínio dele, ele já pegou o momento de inércia do disco pronto, substituiu o valor e está aqui. Só que esse é um elemento infinitesimal do momento de inércia. Quem é o momento de inércia todo? É a integral. Integra este lado, integra este lado. Integrando os dois lados, ó, π ρ meio sai da integral, π ρ meio sai da integral, x² vezes x² sai da integral. Por quê? Porque eu estou integrando em dy, então o x é constante, sai da integral. O x todo, para ele inteiro, vale 1 metro. Isso aqui vai me dar integral de x² dy. O meu y está variando de 0 a 1. Então, vai dar integral de 0 a 1. Fazendo essa integral, isso aqui... Qual é a relação entre x e y? Não posso tirar o x, não. X é função de y. Qual é a equação? Ele deu essa equação, não deu? Deu. Onde que está isso? Está aqui. O problema... Está aqui. A relação entre x e y, o x não é constante, não posso tirar da integral. É esta aqui, ó. Y² é igual a x. Então, no lugar, se aqui é x², y² é igual a x. Então, no lugar de x, eu troco por y². A quarta vai dar y à oitava, integrando de 0 até 1. Integrando de 0 até 1, integral de y oitava vai dar y a nona sobre 9.
faço essa conta, o momento de inércia dá 0,873 unidades de comprimento ao quadrado vezes unidade de massa. Então, slug pé quadrado. Um problema mais chatinho que vem lá da mecânica, porque a geometria do sistema é mais complicada, mas isso mostra para a gente é possível calcular o momento de inércia de qualquer estrutura. Desde que você tenha equação adequada e as correlações das variáveis para poder integrar, é possível. É só fazer I igual a integral de R quadrado dm. Teorema dos eixos paralelos. O que é o teorema dos eixos paralelos? Também conhecido como teorema de Steiner. Teorema dos eixos paralelos ou teorema de Steiner. É um teorema que diz para a gente, se eu conhecer o momento de inércia do eixo que passa pelo centro de massa do sistema, e eu sei a distância do centro de massa a um ponto específico do corpo, o momento de inércia em relação àquele ponto vai ser determinado traçando um eixo paralelo ao eixo do centro de massa. Ou seja, imagine isso aqui, um corpo rígido. Imagina que aqui é o centro de massa do corpo. Esse é o eixo que passa através do centro de massa. Eu posso calcular o momento de inércia em relação a esse eixo. Agora, eu quero saber qual é o momento de inércia em relação a um outro eixo. Se esse outro eixo for paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, eu descubro facilmente qual é o momento de inércia em relação àquele eixo. Por exemplo, eu conheço o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa. E quero descobrir qual é o momento de inércia em relação ao eixo Z, que é paralelo ao eixo do centro de massa. Se eu conheço essa distância, que eu vou chamar de D, eu consigo, através de um teorema, que é o teorema de Steiner, calcular isso aqui sem precisar integrar. O que diz o teorema dos eixos paralelos? Ele diz que, se você conhece o momento de inércia que passa pelo eixo do centro de massa do corpo rígido, este aqui, e conhece a distância do eixo que passa pelo centro de massa, um outro eixo paralelo a ele, o momento de inércia deste eixo, então, é o momento de inércia do eixo que passa pelo centro de massa, mais a massa do corpo, vezes a distância dos dois eixos paralelos ao quadrado. Este é o teorema dos eixos paralelos. Então, se eu conheço... Massa total do corpo aí, né? Massa total do corpo. Massa total do corpo. O emão é a massa total deste corpo. Então, se eu conheço o momento de inércia para o eixo do centro de massa, eu vou conhecer o momento de inércia para qualquer outro eixo paralelo a esse. É isso que está dizendo para a gente. Vamos provar esse teorema. Ó, se eu olhar isto aqui de cima, olhando de cima, essa plataforma aqui é esta aqui. O eixo Y, este, é este eixo Y. O eixo X, este, é esse aqui. O ponto O é este ponto O. O eixo Z não dá para ver que está perpendicular ao plano da tela. O centro de massa aqui é este ponto aqui. Ora, eu quero em relação ao eixo Z, por exemplo. Então, eu preciso conhecer a distância do ponto O ao centro de massa.
Então, vou pegar essa distância do ponto O, que é por onde passa o eixo Z, até o centro de massa, vou chamar de Dzão. Vou pegar um ponto deste corpo aqui, de massa dm, de coordenadas x, y. Então, aqui tem coordenada y em relação à origem, e aqui tem coordenada x em relação à origem. Este ponto, no sistema de coordenadas, ele está a uma distância r. Ó, r. E este ponto, em relação ao centro de massa, está nessa distância aqui, ó. Essa distância eu vou decompor nos eixos x e nos eixos y. Essa distância aqui no eixo y, ela vale y'. Essa distância aqui, projeção dela no eixo x, ela vale x'. Aqui, esse Dzão projetado no eixo x dá a coordenada do centro de massa em x. Esse Dzão projetado em y dá a coordenada do centro de massa em y. De posse dessas informações, quem é R? Ó, R é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Ele é a hipotenusa desse triângulo. Então, r ao quadrado é igual a este lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, teorema de Pitágoras. Então, r é a raiz quadrada deste lado ao quadrado, mais deste lado ao quadrado. Quem é este lado aqui? É x. Quem é este lado? É y. Então, r é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. O momento de inércia deste ponto em relação à origem aqui, ó, vai ser a integral de r quadrado dm. Então, vai ser a integral, quem é r quadrado? É x quadrado mais y quadrado. X quadrado mais y quadrado dm. Mas quem é x? Ora, x é toda essa distância aqui, ó. X é toda essa distância. Daqui até aqui, ó. Isso é x. Mas isso aqui é, x, é a coordenada do centro de massa e esse é o x'. Então, quem é x? É x do centro de massa mais x'. X do centro de massa mais x'. Quem é y, que é tudo isso? É o y do centro de massa mais y'. Y do centro de massa mais y'. Vou substituir isto no lugar do x aqui e isto no lugar do x aqui. Substituindo, eu vou ter isso. O momento de inércia deste corpo aqui em relação à origem é a integral de x' mais x do centro de massa ao quadrado mais y' mais y do centro de massa ao quadrado dm. Ó, aqui eu posso resolver o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e aqui idem. Então, isso vai ficar assim. O momento de inércia em relação à origem aqui é a integral. Esse cara ao quadrado, x' ao quadrado. Mais, ó, eu já desmembrei aqui, tá? Este cara ao quadrado, y' ao quadrado. Esse aqui é x' ao quadrado, dm, y' ao quadrado dm, eu pus junto. Ficou x' ao quadrado mais y' ao quadrado dm. Aqui, mais duas vezes x' vezes x do centro de massa, dm. Duas vezes x', x do centro de massa, dm. Integral disso. Pus 2x do centro de massa fora da integral, ficou a integral de x' dm. Mais, duas vezes o primeiro pelo segundo aqui, ó. Duas vezes y',
y do centro de massa, dm integral disso. Ponho 2y do centro de massa para fora da integral. Ficou 2y do centro de massa, integral de y' dm. Mais o quadrado do segundo, x centro de massa ao quadrado, mais y do centro de massa ao quadrado dm, integral disso. Como x do centro de massa, as coordenadas do centro de massa são constantes, saem da integral. Tá aí. Agora, vamos ver quem é quem aqui. Essa integral aqui, ó. X' ao quadrado mais y' ao quadrado. Vamos olhar na figura. X' é este pedaço. Y' é este pedaço. Este ao quadrado mais este ao quadrado vai me dar este pedaço ao quadrado. Espera aí. Este pedaço é a distância do ponto em relação ao centro de massa. Então, aqui eu estou medindo no referencial do centro de massa. Então, isso vai ficar assim. I igual a integral do R do centro de massa ao quadrado dm, que é o vermelhinho ali. Mais, veja, quem é x' dm? A integral de x' dm. Se a gente lembrar lá da equação de centro de massa, isso é a coordenada do centro de massa vezes a massa total. Esse termo, lá do centro de massa, é coordenada de centro de massa total. Só que o x' é a distância que se mede no referencial do centro de massa. Então, quanto que vale a coordenada do referencial do centro de massa no centro de massa? Dá zero. Portanto, esse termo dá zero. Idem aqui, a mesma coisa. Aqui vai ser medido no referencial do centro de massa. Coordenada do centro de massa no referencial do centro de massa dá zero. E aqui, isto aqui, x do centro de massa mais y do centro de massa ao quadrado é esta distância aqui, ó. Vou pegar outra cor. Ó, x do centro de massa é esta distância. Y do centro de massa é esta distância. Essa ao quadrado mais essa ao quadrado dá o dzão, ó. Então isso aqui é dzão quadrado. Então isso aqui é dzão quadrado. E integral de dm dá a massa total. Portanto, como é que fica isso aqui? E isso aqui é o momento de inércia na coordenada do centro de massa. Então, é o I do centro de massa. Isso aqui zerou, isso aqui zerou, isso aqui é d quadrado vezes a massa total. Tá aí o teorema dos eixos paralelos. Então, tá aqui o teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia em relação ao eixo Z que passa por O é igual ao momento de inércia do centro de massa, que é paralelo ao eixo Z, mais a massa total do corpo vezes a distância do centro de massa ao eixo Z ao quadrado. Esse é o teorema dos eixos paralelos, ou teorema de Steiner. Então, ele nos permite calcular esta relação entre o momento de inércia de um eixo paralelo ao eixo do centro de massa e o momento de inércia no eixo do centro de massa. Usando o teorema dos eixos paralelos, você pode calcular o momento de inércia para qualquer eixo paralelo ao centro de massa. Então, fica fácil.
não precisa ficar integrando. É claro que essas integrais às vezes são trabalhosas. E o que acontece para os propósitos práticos, principalmente nas engenharias, onde o engenheiro precisa usar muito essas grandezas, ou essas medições de momento de inércia? Ele vai ficar calculando integral cada vez que ele tem uma figura diferente. Então, isso é tabulado. Calcula-se o momento de inércia de diversas geometrias e tabula, guarda isso dentro de uma tabela, por exemplo. Aqui tem uma tabela com alguns momentos de inércia importante. Olha aqui, ó, um cilindro, uma casca cilíndrica. O momento de inércia do centro de massa dele é mr². De um cilindro aqui, olha, com um buraco no meio, mas aqui com uma parte mais espessa. O momento de inércia dele, em relação ao centro de massa, é meio da massa total, que multiplica o raio interno ao quadrado mais o raio externo ao quadrado. Um cilindro maciço, o momento de inércia em relação ao centro de massa é meio de mr². Ah, pode ser um disco? Pode ser um disco, porque um disco nada mais é que um cilindro. Ao momento de... Não é menos, não, ali na... Aonde? No segundo cilindro espesso ali? Aqui não. No vazado? Aqui é mais mesmo. Bom, precisaria fazer a conta, mas é mais. Eu acho que aqui não vai estar errado, não. Tá? Depois eu posso confirmar com uma outra tabela. E se ele é vazado? Pois eu posso confirmar com uma outra tabela. Do cilindro inteiro, eu penso assim, no cilindro inteiro, a gente utilizou um raciocínio parecido para fazer aquela conta lá onde tinha um monte de cilindro que se sobrepunha. Isso. Se a gente pegar um cilindro menor e pôr em cima, aí vai dar esse valor aí, ó, do cilindro cheio. Então, o cilindro vazado tem que ser menos. Não, mas aqui é mais mesmo. Aqui é mais. Me lembra? Vou dar uma olhada nessas tabelas. Porque a gente pode pegar a integral também, vai ir do R1 até o R2, né? Isso. Na hora de substituir. Vai ficar R2 menos R1. R2 menos R1. Mas o cálculo final eu acho que dá isso mesmo. Eu já fiz isso alguma vez na vida. Acho que é mais mesmo, porque se você pegar o do cilindro fechado, ele é metade de mr². Se pegar só da casca, ele é mr². Então, assim, quanto menos tiver, maior o coisa. E aí Isso. Então, dependendo das distâncias. Mesmo. Mas depois eu posso olhar em alguma outra tabela e conferir isso para vocês. Tá? Só me lembra, senão manda um WhatsApp me lembrando disso. É que aí ele tá... M é a massa total, né? Massa total. Em função da massa total. Entendi. Isso. Se tivesse no Rho... Não, aí poderia ser diferente. Agora entendi. É lógico, tá mais para fora, a tendência, a inércia, o momento de inércia dele vai ser maior. Maior faz o raio, total né? sentido. Maior o raio. Lá na torção, é isso aí mesmo. É por isso que eu achei estranho, tá? Em função da massa total, né? Tá tudo em termos da definição de momento de inércia mesmo. Massa, distância ao quadrado. Uhum. Ó, uma barra em relação ao centro de massa dela, que é o meio dela, ó, uma barra de comprimento L, nós já calculamos. Deu 1/12 de ml². Se eu quisesse fazer na borda aqui, ó, basta aplicar o teorema dos eixos paralelos. Ó, vai dar 1/3 de ml². Para uma esfera sólida, o momento de inércia em relação ao centro de massa dá 2/5 de mr². Para uma casca esférica, dá 2/3 de mr². Enfim, existem tabelas enormes para isso, que sempre que a gente precisa, pode consultar. O que é importante é que a gente tem que saber como calcular. Agora você não precisa ficar calculando, alguns são bem trabalhosos. Aí onde que a gente aprofunda os cálculos disso? Geralmente no estudo de mecânica, tá? Aí a gente trabalha com problemas mais, não vou dizer abstratos, mas mais complexos um pouco.
E aí a gente pode... Ó, uma tábua retangular de largura A e B, o momento de inércia do centro de massa é 1/12 de m, que multiplica a quadrado mais b quadrado. Ou seja, esses valores estão tabelados. Se você pegar o Tipler, tem lá uma tabela. Deixa eu ver se o meu Tipler, não sei se dá para enxergar aí para vocês. Mas deixa eu ver no meu Tipler aqui. Ó, vocês conseguem enxergar alguma coisa aí? Não sei se dá para ver. Mas aqui é uma tabela que é praticamente a mesma que está aí no slide. Então, são tabelados esses valores. E pelo menos estes valores tabelados não são tão difíceis de chegar neles, mas alguns são mais trabalhosos, tá? Porém, sempre que precisar, você pode recorrer a essa tabela para usar um desses raios de giração, de momento de inércia já definido. Raio de giração. O que vem a ser um raio de giração? Raio de giração é um ponto localizado a uma distância do eixo de rotação, onde uma massa pontiforme m deve ser colocada para que tenha o mesmo momento de inércia do corpo. Pensa um corpo extenso girando. Se eu fosse colocar toda aquela massa do corpo num ponto, girando em volta do eixo, que ponto seria esse para dar o mesmo momento de inércia? Esse ponto, essa distância, né, seria o raio de giração. O momento de inércia, em termos do raio de giração, ele é escrito assim: I é igual a m, k quadrado. K é o raio de giração. É um ponto do espaço onde eu coloco toda a massa do corpo para girar em volta do eixo, para dar o mesmo momento de inércia do corpo em torno daquele eixo. Então, K é o raio de giração. Se é raio, mede unidade de distância. I igual a mk quadrado ou K igual a raiz de I sobre M. Olha esse problema aqui. O disco furado mostrado na figura possui densidade de 8.000 kg por metro cúbico e espessura de 10 milímetros. Determine seu momento de inércia em relação a um eixo direcionado perpendicularmente ao disco e passando pelo ponto O. Então, ele quer o momento de inércia desse disco passando por esse ponto aqui. Ó. Esse eixo está perpendicular aqui. Então, é em relação a este eixo passando pelo ponto O. Isso aqui é um disco furado, hein? Então, isso aqui, ó, isso aqui é um furo. O scanner está ruim também, mas isso aqui é um furo. O centro de massa desse sistema deve ser o ponto G aqui, ó. Esse raio interno é 0,125 metros. O raio externo é 0,25. E isso aqui tem uma espessura de 0,01 metro. 10 milímetros ou 0,01 metro. E densidade de 8.000 kg por metro cúbico. Veja. Como que a gente faz quando aparece um buraco na figura? Quando aparece um buraco na figura, a gente faz assim, ó. Imagine que esse seja o disco. Sem o buraco. Então, esse aqui é sem buraco. Esse é o buraco. Esse é o buraco. Esse aqui é o buraco.
A gente vai chegar naquela fórmula, antes de chegar no resultado final, daquela fórmula lá que eu fiz confusão, né? Aí a gente vai ver agora se você subtrai um do outro aqui, ó. Uhum. Toda vez que você tiver um buraco, você pode entender como está uma área faltante de massa. É como se você tivesse uma massa negativa ali. Então, é como se a massa do buraco fosse uma massa negativa. Não existe massa negativa, mas está faltando massa ali. Então você pode entender com o buraco sempre como uma parte negativa do teu sistema. Se o momento de inércia do disco maciço é I1, entenda o buraco também como um disco maciço de momento de inércia I2. Quem é a massa do disco vazado, furado? É o momento de inércia dele maciço menos o momento de inércia da parte que eu quero vazar. Ou seja, entenda sempre o buraco como uma parte negativa do teu sistema. Que é o que está nessa figura mal desenhada aqui. Que é o disco inteiro e aqui é o buraco. Se eu fizer o momento de inércia do disco inteiro menos o momento de inércia do buraco preenchido, vai me dar o momento de inércia desse setor aqui, ó. Então aqui é o disco. O disco, aqui é o centro de gravidade dele. Se eu pegar lá na tabela, o momento de inércia de um disco em relação ao centro de gravidade, disco maciço, esse cara aqui, ó. Na verdade, não daquela figura ali, vou até apagar aquilo. Mas daqui, o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa dele é meio de mr quadrado. Meio de mr quadrado. Esse é o maciço. Tá? G é o ponto do centro de massa. Quanto que vale a massa desse disco aqui? Massa é a densidade vezes o volume. Estou considerando ele maciço, sem buraco nenhum. A densidade é 8.000. O volume é a área vezes a espessura. Lembra que ele tem uma espessura de 0,01 metro. Então ele é uma coisa assim. Aqui. É aqui, ó. Então é esta área vezes essa espessura. Então, volume é a área vezes a espessura. A área é πr ao quadrado. O raio aqui é 0,25. Π 0,25 ao quadrado. A espessura é 0,01. Fazendo essa conta, isso dá uma massa de 15,71 kg para esse disco. Disco denso pra caramba. 15,71. Quem é o momento de inércia deste disco em relação ao ponto O que ele pediu? De qual disco? Do disco maciço. Tá? A gente está calculando. Bom, usando o teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia em relação ao eixo do centro de massa, mais essa distância aqui, que eu vou chamar de D. Então, usando o teorema dos eixos paralelos, I igual a I do centro de massa, mais M, que é a massa do disco, D quadrado. O I do centro de massa é isso aqui. A massa M. Essa distância D. Essa distância D aqui é essa distância aqui, ó. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, eu descubro o momento de inércia em relação ao ponto O. Então, como é que fica isso? Fazendo a conta, é meio, massa 15,71, o raio do disco maciço 0,25 ao quadrado,
mais 15,71, que é a massa, vezes aqui, que é 0,25 ao quadrado. Fazendo esta conta, o momento de inércia do disco maciço sem nenhum buraco em relação ao ponto O vale 1,473 kg metro quadrado. Agora vamos calcular só para o furo. Qual é a massa do furo? A furo não tem massa, mas vou imaginar que ele está preenchido. É a densidade do buraco vezes o volume do buraco. Então, a massa é a densidade vezes o volume do buraco. É a área do disquinho aqui, que é π0,125 ao quadrado, vezes a espessura 0,01. Então, a massa que preenche aquele buraco, que deveria estar ali para preencher, dá 3,93 kg. O momento de inércia só do buraco agora, ó, aplica o teorema dos eixos paralelos de novo. Aqui é o centro de massa e aqui é o que eu quero, ponto O. Então, olhando só para o buraco, o momento de inércia dele vai ser, como ele também é um disco, é meio de mr². Então vai ser para o centro de massa, meio mr ao quadrado, do buraco, o H aqui é do inglês hole, que é buraco, né? Mais a massa do buraco vezes essa distância aqui, que eu vou chamar de D. Então vai ser meio a massa 3,93, o raio do buraco 0,125 ao quadrado, mais 3,93 vezes essa distância, que é 0,25 ao quadrado. Fazendo essa conta, o momento de inércia que um disco que preencheria esse buraco teria é de 0,276 kg por metro quadrado. Agora, qual é o momento desse disco aqui, desta placa em relação ao O? Agora com furo, tá? Agora eu estou levando em conta isso aqui mesmo, ó. Tem um furo aqui, ó. Estou chamando isso aqui de placa. Essa placa aqui com furo, ó. Qual é o momento de inércia disso em relação ao ponto O? Bom, o momento de inércia em relação ao ponto O vai ser o momento de inércia do disco todo menos o momento de inércia do furo. Momento de inércia do disco todo menos o momento de inércia do furo. Então vai ser 1,473 menos 0,276. Momento de inércia do buraco ali, da placa com furo, em relação ao ponto O, deu 1,20 kg metro quadrado. Tá aí. Então, o momento de inércia, ele é uma grandeza que vai aparecer, entrou rotação, vai aparecer momento de inércia. Ele é uma grandeza muito importante para nós. Torque ou momento de força? O que é um torque? Torque é uma torção. É aquela força atuando num corpo e causando rotação do corpo, giro do corpo. Então, toda vez que você aplica uma força num corpo e essa força causa rotação, o efeito disso chama-se torque. Torque não é força. Torque é o efeito dessa força causando rotação. Para que a força cause rotação, algumas condições têm que serem satisfeitas. Por exemplo, pega esse corpo rígido aqui. Pega um ponto O como eixo de rotação. Então, esse aqui é o eixo de rotação. Esse corpo pode girar em volta deste eixo. Aplica uma força nesse ponto. Se eu aplicar uma força nesse ponto, esse corpo vai girar. Esse corpo tende a rotacionar para cá.
A força F1 aplicada rotaciona o corpo para lá. Por quê? Porque ela empurra o corpo ao se deslocar está preso no ponto O, então só essa parte gira. Se eu aplicar a força nesse ponto aqui, uma força F2, essa força F2 faz o corpo tender a girar para cá, em torno do ponto O. Eu posso traçar distâncias perpendiculares à linha de ação da força. Se essa é a linha de ação da força 1, eu calculo a distância dessa linha de ação ao ponto O, de tal maneira que essa linha de ação seja perpendicular à força. Vou chamar isso de D1 e aqui de D2. Esta linha de ação é chamada de braço. Então aqui é o braço. Daqui a pouco a gente vai melhorar esse nome. Braço do momento, braço do torque, braço da alavanca. Mas é um braço. Repara uma coisa. Se eu aplicasse a força neste ponto, vocês acham que causa rotação essa força azul que eu pus? Essa aqui. Você acha que ela causa rotação? Sim ou não? Em relação ao ponto O. Alguém se habilita? Depende do tipo de vinculação, eu acho, dessa estrutura aí, dessa... Veja, essa estrutura pode girar... Se estiver livre para rodar em torno de O, ela está livre para rodar em torno de O. Se eu aplicar essa força aqui, ela gira? Então gira. Então... Não. Causa uma aceleração, né? Causa um angular, né? Veja, não gira. Por quê? Porque eu estou puxando o ponto O é fixo, tá? Ele é o eixo de rotação. Então esta força aqui, ela não causa rotação. Por quê? Porque ela está alinhada ao eixo de rotação. Olha. Tá. Estava pensando no vetor F1. Não. É essa aqui, ó. Esse aqui, tá? Este aqui nunca vai causar rotação. Porque a linha de ação dele passa pelo eixo de rotação. O eixo de rotação aqui, esse ponto, é chamado de polo. O que é o polo? É o eixo de rotação. Se você aplicar uma força num corpo, e onde a linha de ação da força passe pelo polo, ela não causa rotação. Ela tende a levar o corpo para frente. Mas ela não consegue levar o corpo nem para a direita nem para a esquerda para fazer ele girar em volta desse ponto. A mesma coisa se eu aplicasse essa força vermelha aqui, ó. Esta força vermelha não causa rotação no corpo também, porque a linha de ação dela passa pelo polo. É simples ver essa ideia. Pega a porta, abre um pouco a porta rotaciona em volta da dobradiça. Se você aplicar força na maçaneta para frente e para trás, a porta gira. Agora tenta aplicar uma força de tal maneira que a linha de ação da força passe pela eixo de rotação. A porta não gira. Isto aqui. Que aqui vai ser difícil desenhar. Mas imagina que eu tenho uma porta aqui, ó. Essa porta, o eixo de rotação dela é este aqui. Esse é o eixo de rotação da porta. Então essa porta pode girar aqui, ó, para cá ou para cá. Pode abrir ou fechar. Se eu aplicar uma força aqui, neste ponto da porta, essa porta tende a rotacionar para cá. Se eu aplicar uma força neste ponto da porta, a porta tende a rotacionar para cá. Agora, se eu aplicar uma força lateralmente aqui, ó, essa porta não gira. Por que que ela não gira? Porque a linha de ação da força, ó, passa pelo eixo de rotação. Ó, ela cruza o eixo de rotação.
Portanto, esta força não rotaciona a porta. Toda força cuja linha de ação passar pelo polo, pelo eixo de rotação, ela não gera rotação. Então, neste corpo aqui, sempre que uma força for aplicada, se a linha de ação dela passar pelo polo, pelo eixo de rotação, ela não rotaciona o corpo. A gente vai chamar o efeito da rotação causado pela força de torque ou momento de força, é a mesma coisa. É a mesma coisa, torque ou momento de força. Só que ele não é a força, ele é o efeito produzido pela força. Então, será que eu tenho como quantificar esse torque? Se eu tiver, ele se torna uma grandeza. Vamos ver. O torque, ele vai ser definido como o produto vetorial da distância da força ao polo pela força. O torque é definido como produto vetorial da distância ao polo pela força. O que é produto vetorial? O módulo é módulo de um vetor, módulo do outro, seno do ângulo. Essa letra tal aqui é de torque. Então, isso aqui é torque. Então, o torque ele pode ser escrito assim. É o módulo da distância pelo módulo da força pelo seno do ângulo entre a força e a distância. Olha nesta figura aqui, ó. Esta é a força. Essa barra pode girar livremente em torno de O. Esta força. Essa é a distância. O ângulo entre as duas é θ. Então, se eu pegar R, multiplicar por F, multiplicar pelo seno de θ, me dá o torque. O torque, ele é medido no sistema internacional em força é Newton, distância é metro. Então, torque é medido em Newton metro. Não tem nenhum nome especial. Torque é Newton metro. Então, claro que para a gente calcular torque, a gente tem que saber resolver produto vetorial. Professor, o Joule também era Newton metro, não era? Isto, mas são coisas bem diferentes aqui. Sim, o Joule fazia produto escalar, né? E aí... Isso, o Joule é unidade de energia, força, distância. Aqui também é unidade de força, distância. Porém, energia é uma grandeza escalar. Saía de um produto escalar, que é uma grandeza física. O torque sai de um produto vetorial. Produto vetorial. E o produto vetorial me dá como resultado um vetor, e não um escalar. Portanto, torque é uma grandeza vetorial. Torque não é uma grandeza escalar. Então, apesar da unidade ser igual, ela ser a mesma, são grandezas físicas distintas, com efeitos físicos distintos. Então, um é um vetor e o outro é um escalar. Energia, trabalho é escalar. Torque é vetor. Por isso que a gente não vai chamar de Joule aqui. Vamos chamar de Newton metro mesmo. E lá em trabalho a gente chamou isso de Joule. Aqui a gente não chama, justamente para não fazer essa confusão toda. Mas a gente precisa saber calcular produto vetorial. O que é um produto vetorial? A gente já aprendeu produto escalar. É um vetor vezes um vetor, dando como resultado um escalar. Produto vetorial é vetor vezes vetor, dando como resultado um novo vetor. Imagine que eu tenha dois vetores aqui, A e B, formando um ângulo θ entre eles, contidos num plano alfa. Eu vou chamar de produto vetorial de A por B, e eu escrevo assim, ó, com X, bem negrito, X. A
produto vetorial B. É assim que eu leio isso. A produto vetorial B. Eu vou chamar de produto vetorial de A por B um novo vetor. Esse novo vetor tem módulo, direção e sentido. Quem é esse novo vetor? Ele tem como módulo o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o seno do ângulo entre eles. Então, o módulo do produto vetorial é calculado assim. A direção deste novo vetor, ela é perpendicular ao plano alfa. Então, ela forma 90 graus aqui com o plano alfa. E o sentido é dado pela regra da mão direita. Você coloca sua mão direita paralela ao primeiro vetor, mão direita aberta, estendida com o polegar para cima, e gira a mão para o lado do segundo vetor no menor ângulo e no sentido que a mão fecha. O teu dedão vai apontar o sentido do novo vetor, resultado do produto vetorial. Ó, este novo vetor tem módulo AB seno θ, direção perpendicular a este plano, então tá aqui. E sentido, regra da mão direita. Coloca sua mão direita aberta com os dedos apontados no sentido do primeiro vetor A, dedão para cima. Gira a mão para o lado do segundo vetor do B. O teu dedão, para onde ele está apontando, define o produto vetorial. Então, o produto vetorial de A por B é este vetor perpendicular aqui, ó. E este AB seno θ é equivalente à área deste paralelogramo aqui. O módulo dele é equivalente a essa área aqui, ó. Bom, quanto que dá I produto vetorial I? Se eu posso fazer um produto vetorial, é só aplicar aqui. Vamos pegar os vetores unitários. I produto vetorial I vai me dar um novo vetor com módulo, direção e sentido. Qual é o módulo? É módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, seno do ângulo entre eles. Como eles são mesmo vetor, o ângulo entre eles é 0 grau. Ora, seno de 0 é 0, tudo isso aqui zerou, então não tem. E produto vetorial I dá 0. O mesmo vai valer para J produto vetorial J e K produto vetorial K. Então, quando aparecerem esses produtos de vetores unitários iguais, isso dá 0. I produto vetorial I é igual a J produto vetorial J, que é igual a K produto vetorial K, que é igual a 0. Agora, quanto que dá I produto vetorial J? Vai me dar um novo vetor de módulo dado por aquela equação do módulo. Módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, seno do ângulo entre eles. Ora, o vetor unitário I está no eixo X. O vetor unitário J está no eixo Y. Então, o ângulo entre eles é 90 graus. Seno de 90, que dá 1. Se o vetor é unitário, o módulo é 1 do I e o módulo do J também é 1. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Ou seja, I produto vetorial J me dá um novo vetor de módulo 1. Ou seja, é um vetor unitário também. Qual é a direção? A direção, ela vai ser perpendicular ao plano formado pelos vetores I e J. E o sentido? Regra da mão direita.
Coloca a mão, então eu tenho aqui o I e o J, por exemplo. Coloca a mão direita paralela ao I, gira para o lado do J no menor ângulo, que é a de 90 graus entre eles ali. O meu dedão aponta para cima. Então, este produto vetorial me dá como vetor um vetor perpendicular aqui, de módulo 1, perpendicular àqueles dois. Alguém conhece algum vetor de módulo 1 que seja perpendicular a I e J? Tem, o K. Portanto, I produto vetorial J é igual a K. E eu tenho que fazer essa combinação para todos eles. Ao invés de ficar fazendo essa conta, existe um processo mnemônico que ajuda muito. Antes, só... IJK, JK, IK, IJ. Ao invés de também, existe um processo mnemônico que acaba, a gente escrevendo ele fica mais fácil. Mas antes desse processo, veja, imagina que eu tenho um vetor A, um vetor B e um ângulo θ. Aqui é A produto vetorial B. Esse é o vetor. Se eu fizer B produto vetorial A, a gente aprende em matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos ver o que dá B produto vetorial A. Coloca a mão direita paralela ao B e gira para o A no menor ângulo. A mão não gira. No menor ângulo, teria que a mão ir para trás, ela não vai. Tá, então inverte tua mão, deixa ela de ponta cabeça, agora vai. Ah, quando eu faço isso, o dedão fica para baixo. Portanto, B produto vetorial A é este vetor. De mesmo módulo, mesma direção, quer dizer, ao longo da mesma linha, porém, sentido contrário. E quando um vetor tem sentido contrário ao outro, a gente representa isso por menos. Ou seja, A produto vetorial B é igual a menos B produto vetorial A. Então, essa é uma informação importantíssima. Aqui a ordem dos fatores altera o produto. Cuidado. Então, tem toda uma matemática própria para esse tipo de caso. Aqui a ordem dos fatores altera o produto. Vamos ver os produtos de vetores unitários. Se eu tiver que fazer aquela conta toda hora, poxa vida, toma um tempo. Então, processo mnemônico mais adequado é assim, ó. Você escreve, passa uma linha para cá positiva. Escreve os vetores I, J, K na sequência. Fez isso? Repete as duas primeiras colunas ali. I e J. Agora faz para cá negativo. Pronto, acabou. O produto vetorial de dois deles sempre dá o seguinte. Então, ó, se eu for da esquerda para a direita, o resultado é positivo. Da direita para a esquerda, o resultado é negativo. I produto vetorial J dá K. J produto vetorial K dá I. K produto vetorial I dá J. Se eu fizer da direita para a esquerda, J produto vetorial I dá menos K. I produto vetorial K dá menos J. K produto vetorial J dá menos I. Com isso, você fez todas as combinações possíveis aí entre I e J, K, fazendo o produto vetorial. Aí não erra. Então aqui, ó, IJK, IJ. I produto vetorial J dá K, J produto vetorial K dá I, K produto vetorial I dá J. J produto vetorial I dá menos K, I produto vetorial K dá menos J, K produto vetorial J dá menos I. Lembrando que B produto vetorial A é igual a menos A produto vetorial B. Regra da mão direita.
No sentido que a mão fecha, paralela ao primeiro vetor, fecha para o lado do segundo no menor ângulo. O dedão aponta o produto vetorial. Esta regra também ficou conhecida, para dar o sentido do produto vetorial, como regra do parafuso. Por quê? Porque o produto vetorial é de acordo com o sentido que a gente parafusa. Se eu quero fazer o produto vetorial de A para B, eu vou girar de A para B. Então é o sentido que eu giraria o parafuso. Fala, nossa, mas que legal. Não, o problema é disso vem que a máquina de fazer parafuso, ela tem que causar um torque, então ela faz um produto vetorial. E por isso que a rosca do parafuso obedece essa regra, tá? E não o contrário. É só você saber, para que lado que eu giro o parafuso para ele entrar no plano? Ó, compara com a mão aqui. Se eu quero que o parafuso saia do plano, coloca o dedão saindo. Mexe a mão é o sentido que você tem que girar o parafuso. Se eu quero que o parafuso entre no plano, é só colocar o dedão entrando no plano. Mexe a mão, faz a mão fechar, que você vê o sentido que você tem que girar o parafuso. Regra, também chamada de saca-rolhas. Enfim, eu gosto da mão direita. Eu acho que ela é muito útil. E só colocar a mão direita paralela ao primeiro vetor, gira para o lado do segundo no menor ângulo que a mão fecha, o dedão te dá o sentido do produto vetorial. Vetores em 3 dimensões, por exemplo, um vetor A dado por AXI mais AYJ mais AZK e um vetor B dado por BXI mais BYJ mais BZK, como é que fica o produto vetorial? Não vou deduzir aqui, não é difícil. Só multiplicar termo a termo, fazendo todos aqueles produtos. Isso vai te dar um determinante IJK, componente X, componente Y, componente Z do primeiro vetor, componente X, componente Y, componente Z do segundo vetor. Resolver esse determinante é a mesma coisa que fazer o produto vetorial. Tá aí. Nossa, 6:02. Bom, eu vou parar a aula por aqui. Na próxima aula a gente retoma de torque. Vamos entender o conceito de torque, aprender a calcular torque, e a partir do torque nós vamos chegar na segunda lei de Newton para a rotação. Mas isso, assunto da nossa próxima aula. Até lá!